Adolescente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a aula 6 da EBD e ela traz o seguinte título: Compromisso com a bondade. O texto de hoje está em 2 Samuel 9, de 1 a 13. Gostaria de fazer as seguintes considerações. Saul foi escolhido por Deus. Saul, durante a sua vida como rei, chegou um certo momento que ele queria matar a Davi. Por quê? Por causa da inveja. Ele se sentiu ameaçado. Davi foi ungido por Samuel, assim como Saul também foi ungido. E Davi, ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu servir a Deus. Davi poupou a Saul. Davi, ele não quis, quando teve a oportunidade, de matar a Saul, mesmo sendo perseguido, porque ele respeitava a vontade de Deus, a escolha que Deus teve e ungí-lo como rei. E Davi não queria ir contra essa escolha do Senhor. E quero trazer algumas características do reinado de Davi. Quando Davi ele é escolhido rei, e tem aquele texto em 1 Samuel 16:7, que diz assim, né? O homem vê o exterior. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E foi por isso que o Senhor escolheu Davi. O Senhor escolheu porque conhecia o coração de Davi. E algumas características de Davi como rei. Ele respeitou a autoridade de Deus. Ele queria sempre aprender e se sujeitava à vontade de Deus. Ele possuía uma fé absoluta em Deus, né? Lembrando do que aconteceu com Golias, né, em que ele ficou indignado. Era um jovem, ficou indignado com medo de Saul, de todos os seus guerreiros, né, de ver um homem tendo coragem de afrontar o Deus vivo. E ele vai, acha um absurdo. Ele fala: eu vou guerrear, eu vou mostrar para esse homem, para esse filisteu, vou mostrar para Golias que ele não pode falar assim do nosso Deus. Né? Ele possuía uma fé absoluta em Deus. Davi era um homem íntegro e temente a Deus. Não significa que ele não errou, que ele não errava. Ele errava, mas ele se arrependeu. Porque às vezes a gente fala, Davi era um homem íntegro, temente a Deus. Daí você vai ver, ele traiu, ele enviou o homem para morrer. Vocês sabem da história de Betseba. E ele errava, mas ele era um homem íntegro e temente a Deus. Ele tinha um coração que agradava ao Senhor. E ao final, né, Davi é declarado rei, e ele resolve, ao invés de perseguir a casa de Saul, que fez tanto mal para ele, ele decidiu fazer o bem para aquela casa. Ele se lembrou da sua amizade com Jonatas, que foi um grande amigo dele, e Davi resolveu fazer o bem para o filho de Jonatas. E a nossa conclusão, nós podemos fazer uma alegoria. O que seria uma alegoria? É uma figura de linguagem que, além daquele significado literal, aquele significado do texto, transmite outros significados, né? Além que a gente pode interpretar. Assim como Davi resgatou Mefibosete por amor de Jonatas, Deus resgatou o homem, poupou o homem da morte, da perdição, por amor de Jesus. E quero terminar o texto com o versículo, em 2 Samuel 9:3. O rei prosseguiu, o rei Davi: não existe alguém da família de Saul para quem eu possa demonstrar a bondade de Deus?
Então Ziba disse ao rei. Ziba era o servo de Saul, um dos servos de Saul. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Ele continua, vai falar onde ele estava, Davi manda buscá-lo, e a gente vê toda essa bondade, que é o título da aula, né? A bondade, compromisso com a bondade de Davi com Mefibosete. Fico com essa ideia e nos encontramos na IBD. Muito obrigado.